Boa tarde, Luiz. Tainara, caros ouvintes, boa tarde. Obras na Barrinha. Às vezes é bom a gente rever reportagens antigas nos jornais, escarafunchando lá numa pesquisa. Por exemplo, no dia 20 de abril de 2010, eu publiquei uma matéria no site Mandacaru da Serra que dizia: Obras na Barrinha. Edmundo prometeu e não cumpriu. E nem vai cumprir, segue a matéria. Pelo menos nesta gestão. E se não for reeleito, nunca cumprirá. E seria bom a reeleição não depender dos votos dos moradores daquele povoado, que fica no município de Livramento de Nossa Senhora. E o texto da matéria prossegue dizendo: a notícia foi divulgada com muita ênfase pelo gabinete do vice-governador em 2009, quando ele substituiu Jacques Wagner temporariamente, mas até agora nada. O povoado sofre não só com a falta de urbanização, mas também de esgotamento sanitário e está consumindo água contaminada. À época, o anúncio da obra foi divulgado pelo Mandacaru da Serra. Essa matéria lá da época, 2009, do site foi reproduzida nessa matéria de 2010 e diz a primeira matéria: a Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora, Bahia, firmou parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano para a construção de uma praça no povoado de Barrinha, localizado a sudeste da sede municipal. Segundo noticiou em sua última edição, de 17 a 31 de janeiro de 2009, o jornal Tribuna do Sertão, acrescentando que o acerto para a obra, claro, foi intermediado pelo vice-governador Edmundo Pereira, na presença do prefeito do município, Carlos Batista. E embora, segue a matéria, seja uma obra relativamente pequena, que nem precisaria da ajuda do Estado, é sem dúvida uma ótima notícia que a comunidade de Barrinha espera desde que surgiu o povoado. Tanto o vice-governador quanto o prefeito enalteceram a oportunidade da parceria hora acertada, conclui a matéria. E essas duas reportagens antigas do nosso site, essa que eu li por último, que foi a primeira matéria, cheia de esperança. Aí veio a segunda, que não se falou mais na obra, só foi a promessa lá. E a segunda matéria, em 2010, já foi prevendo a desilusão que haveria, pois a obra tinha tudo na época para não ser feita e não foi feita. Então, nas duas matérias, é lembrado que também é antigo o drama dos moradores da Barrinha na espera de melhorias do poder público para aquele tradicional povoado. Edmundo Pereira, nunca mais ouvi falar dele, hoje está com 81 anos de idade, e tudo indica que se aposentou da política, mas foi prefeito de Brumado 3 vezes, além de deputado estadual e vice-governador da Bahia. Quanto à Praça Central da Barrinha, só foi urbanizada recentemente pelo poder público municipal, ou seja, 15 anos depois da promessa não cumprida do então governador interino. Isso só mostra o quanto sofre a população do interior, de municípios como Livramento, que dependem do Estado, dos políticos, dos governantes estaduais. E mesmo assim, essa praça que foi feita recentemente foi uma obra mal feita, de arquitetura discutível e sem atender às exigências do saneamento básico, pois até poucos dias corria um esgoto a céu aberto em uma de suas laterais. E é assim,
E o povo precisa reagir, precisa reclamar, precisa cobrar. Se cobrando, reclamando, as coisas já não são muito boas. Imagine se ficarem só aplaudindo e votando e dando parabéns aos políticos. E, por último, ontem, 17 de novembro, foi celebrado o Dia Mundial dos Pobres, instituído pela Igreja de Roma em um ato do Papa Francisco, em 2016, logo após o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, realizado entre final de 2015 e meados de 2016, que é um período de oração organizado por várias dioceses. E o Dia dos Pobres é celebrado anualmente, no mês de novembro, de acordo com o calendário litúrgico. Não cai no mesmo dia. As datas no mês podem variar de um ano para o outro. E o objetivo desse dia, segundo a Igreja, é estimular a generosidade, a solidariedade, a compaixão para com os necessitados, através da conscientização das pessoas sobre a pobreza. Bom para se refletir, claro, pois quem classifica o ser humano de pobre ou rico é o próprio ser humano, com base no ter ou não ter bens materiais acumulados. Mas pouco se fala sobre as regras morais e espirituais de acesso a tais bens. É certo que são tirados da natureza. Alguns passam por processamentos, outros industriais ou não. E tudo é extraído na medida da esperteza, da habilidade e dos recursos de cada pessoa ou de cada grupo de pessoas. E nesse sentido deveria haver um governo terreno justo para garantir a equidade no acesso aos bens, garantir o bem-estar e a dignidade de todos, indistintamente. A pobreza pode resultar de injustiça na distribuição dos bens que nos sustentam, da opressão e da exploração dos fracos pelos fortes, na verdade, dos pobres pelos ricos, ou da preguiça. E tudo isso poderia ser evitado por um governo humano, mas inspirado no plano de Deus. Os preguiçosos, os menos hábeis, os descuidados, seriam orientados e educados para prover o próprio sustento. E aqueles inválidos, irrecuperáveis por alguma razão, por algum fator, seriam, claro, socorridos pelo Estado, o Estado humano, e também pela solidariedade e pela generosidade dos demais indivíduos. O evangelista Marcos relata o episódio em que uma mulher derrama perfume em Jesus, num gesto de veneração e de amor para com o Messias. Mas ela
foi acusada de desperdiçar dinheiro com aquilo. Dinheiro que, segundo as pessoas que a acusaram, poderia ser dado aos pobres. Mas Jesus, em defesa da mulher, disse: os pobres vós terão sempre convosco e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes. Mas a mim não tereis sempre. Uma grande lição. Mas isso não deve ser usado como desculpa para a indiferença diante dos necessitados. A reação indignada contra aquela mulher foi vista como hipocrisia, que é como eu acho que também o são certos movimentos ideológicos e políticos em nosso país hoje em dia, dizendo-se contra a pobreza, dizendo que é para combater a pobreza. Mas o sistema produtivo não muda. Sempre acumulando e explorando, sem pensar na dor dos pobres. Basta ver as dificuldades de uma família pobre para ter uma casa, para ter as coisas mínimas em sua casa, para ter um atendimento digno na saúde, por exemplo. O que existem são malvadezas para manter o pobre em cativeiro eleitoral. Como, aliás, admitiu o próprio presidente da República ao dizer, abre aspas, quem vota no PT são pessoas de até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$8.000 já não quer mais votar na gente. Quem ganha mais de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. Fecha aspas. São palavras do nosso presidente da República. E eu digo que é necessário que os verdadeiros filhos de Deus governem o mundo, para que possamos evoluir pelas cláusulas do plano de Deus. De outro modo, haverá cada vez mais pobres, com muita dor, exploração, injustiça, sofrimento e humilhação, que são resultantes da pobreza, do ser pobre. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.